Imagine um império onde empalamento era considerado arte, onde arrancar olhos e cortar línguas era política oficial, onde pirâmides eram construídas não com pedras, mas com crânios humanos empilhados. Este não é um filme de terror, mas a realidade do Império Assírio, a máquina de guerra mais brutal que o mundo antigo já conheceu. Entre os séculos 9 e 7 a.C., os assírios dominaram o Oriente Médio através do medo absoluto, transformando a crueldade em instrumento de Estado. Seus reis se orgulhavam de suas atrocidades, gravando-as em pedra para que ninguém jamais esquecesse. Hoje, vamos mergulhar na história deste império aterrorizante, descobrir como eles conquistaram meio mundo através do terror, conhecer os monarcas que tornaram a barbárie uma forma de governo e entender por que, mesmo após milênios, os assírios ainda são lembrados como os conquistadores mais impiedosos da antiguidade. Prepare-se, porque esta história vai muito além do que você imagina sobre civilizações antigas. Os assírios não eram apenas guerreiros brutais, eles eram engenheiros do medo, arquitetos do terror psicológico e mestres em transformar violência em poder político. Fique até o final para descobrir como este império caiu e qual o legado sombrio que deixaram para a história da humanidade. O Império Assírio nasceu nas margens do rio Tigre, no coração da Mesopotâmia, uma região que hoje corresponde ao norte do Iraque. A cidade de Assur, fundada por volta de 2600 a.C., deu nome a este povo, que inicialmente era apenas mais um entre muitos reinos competindo por recursos e território. Durante séculos, os assírios permaneceram relativamente obscuros, constantemente ameaçados por vizinhos mais poderosos como os babilônios, hititas e mitânios. Mas algo extraordinário aconteceu por volta do século 14 a.C. Os assírios começaram a desenvolver não apenas um exército, mas uma verdadeira máquina de guerra. Diferente de outras civilizações que guerreavam por necessidade, os assírios transformaram a guerra em ciência, em vocação, em identidade nacional. Eles foram os primeiros a criar um exército permanente e profissional, onde soldados treinavam o ano inteiro, não apenas durante campanhas sazonais. Desenvolveram táticas inovadoras, desde o uso massivo de cavalaria até sofisticadas máquinas de cerco capazes de derrubar as muralhas mais fortificadas. Mas o verdadeiro diferencial assírio não estava apenas em sua superioridade militar tecnológica. Estava em algo muito mais sombrio. Eles compreenderam, antes de qualquer outro povo, que o medo poderia ser uma arma tão poderosa quanto espadas e lanças. Assim, entre os séculos 9 e 7 a.C., durante o período conhecido como Império Neo-Assírio, eles construíram o maior império que o mundo havia visto até então, estendendo-se do Golfo Pérsico ao Mediterrâneo, do Egito às montanhas da Anatólia. O exército assírio era uma força sem precedentes no mundo antigo, uma organização militar que faria até mesmo generais modernos reconhecerem sua genialidade tática. Com até 200 mil soldados em seu auge, era o maior exército permanente que a humanidade já tinha criado. Mas não era apenas o tamanho que impressionava, era a diversificação e especialização. Os assírios mantinham diferentes tipos de tropas: infantaria pesada equipada com armaduras de bronze e escudos enormes, arqueiros treinados desde a infância para atingir alvos a mais de 200 metros, cavalaria montada que revolucionou a guerra móvel e até mesmo unidades de engenharia especializadas em construir pontes, rampas de cerco e torres de assalto. Eles foram pioneiros no uso do ferro em larga escala, tanto para armas quanto para armaduras, dando-lhes vantagem tecnológica decisiva sobre inimigos que ainda dependiam do bronze. Suas táticas de cerco eram particularmente impressionantes. Desenvolveram arietes com cabeças de metal que podiam derrubar portões fortificados, torres móveis que permitiam atacar muralhas do alto e técnicas de mineração para desabar muros por baixo. Registros históricos descrevem como podiam conquistar cidades consideradas inexpugnáveis em questão de dias. Mas havia outro elemento que tornava este exército verdadeiramente aterrorizante: a disciplina brutal e o condicionamento psicológico dos soldados. Desde jovens, guerreiros assírios eram treinados não apenas para matar, mas para fazê-lo de maneiras específicas e ritualizadas que maximizassem o terror nos inimigos. Eles aprendiam que piedade era fraqueza, que misericórdia era traição ao império, e que cada ato de crueldade servia a um propósito estratégico maior. O que realmente diferenciava os assírios de outros conquistadores antigos não era apenas sua capacidade militar, mas sua compreensão sofisticada da guerra psicológica. Eles entenderam algo fundamental: conquistar pela força era caro e arriscado, mas conquistar pelo medo era eficiente e duradouro.
Assim, desenvolveram um sistema elaborado de terror calculado que funcionava em múltiplas camadas. Primeiro, havia o terror preventivo. Antes mesmo de atacar uma região, os assírios enviavam mensageiros para descrever em detalhes gráficos o que aconteceria com aqueles que resistissem. Essas descrições não eram exageros, eram promessas. Quando finalmente atacavam, os assírios faziam questão de cumprir suas ameaças da forma mais pública e espetacular possível. Empalamento era a punição favorita. Estacas de madeira eram inseridas através do corpo das vítimas, de modo que a morte demorasse dias, permitindo que os agoniados servissem como avisos vivos para outros. Dezenas, às vezes centenas de pessoas eram empaladas ao redor das muralhas de cidades conquistadas. Mas havia refinamentos ainda mais cruéis. Arrancar os olhos era reservado para líderes rebeldes, forçando-os a viver em escuridão permanente como testemunho de sua derrota. Cortar narizes, orelhas e línguas era comum, criando populações mutiladas que serviam como lembretes ambulantes do poder assírio. Esfolamentos eram documentados com detalhes perturbadores. A pele era removida metodicamente de prisioneiros vivos e depois exibida nas portas das cidades ou enviada para outras regiões como advertência. Os assírios até construíam pirâmides com cabeças decapitadas de inimigos mortos, monumentos grotescos que permaneciam por anos como símbolos permanentes de dominação. Esta não era violência aleatória ou sádica por prazer pessoal, era terror estratégico, cuidadosamente calibrado para quebrar a vontade de resistência de nações inteiras. Entre todos os monarcas assírios, Assur-Nasir-Pal II, que reinou entre 883 e 859 a.C., destaca-se como talvez o mais brutalmente eficiente em transformar crueldade em ferramenta política. Ele não apenas praticava atrocidades, ele as documentava meticulosamente, mandando esculpir suas conquistas em relevos de pedra que ainda hoje podem ser vistos em museus ao redor do mundo. Em suas próprias palavras gravadas em monumentos, ele se vangloriava. Cortei suas cabeças e as empilhei como pilhas de grãos. Empalei seus corpos em estacas ao redor da cidade, esfolei líderes rebeldes e pendurei suas peles nas muralhas. Estas não eram hipérboles poéticas, eram registros administrativos. Durante seu reinado, Assur-Nasir-Pal expandiu agressivamente as fronteiras do império, conduzindo campanhas anuais que devastaram regiões inteiras. Ele estabeleceu um padrão que futuros reis seguiriam: mostrar força através de demonstrações públicas de crueldade extrema. Quando reconstruiu a cidade de Calak, atual Nimrud, ele celebrou com um banquete que durou 10 dias e alimentou quase 70 mil pessoas. Mas o preço dessa hospitalidade generosa foi pago pelos povos conquistados, que forneceram não apenas os recursos, mas também o trabalho escravo para construir palácios magníficos. Os relevos de seu palácio são particularmente reveladores. Cena após cena, mostra soldados assírios executando prisioneiros de múltiplas formas, desde decapitação até empalamento, enquanto escribas ao lado mantêm contagens precisas. Havia uma burocracia da brutalidade, registros cuidadosos de quantos foram mortos, quantos escravizados, quantas cidades destruídas. Esta combinação de violência extrema com administração meticulosa caracterizava o método assírio de governar através do medo institucionalizado. Se Assur-Nasir-Pal estabeleceu o padrão de crueldade assíria, foi Senaqueribe, que reinou entre 705 e 681 a.C., quem elevou a destruição a uma forma de arte apocalíptica. Seu ato mais notório foi o que fez com a Babilônia em 689 a.C. A Babilônia não era apenas mais uma cidade, era um centro cultural milenar, berço da civilização mesopotâmica, lar de templos sagrados e do famoso zigurate. Mas quando os babilônios se rebelaram contra o domínio assírio, Senaqueribe decidiu fazer dela um exemplo que o mundo jamais esqueceria. Durante semanas, seu exército sistematicamente demoliu a cidade inteira, tijolo por tijolo, templo por templo. Não satisfeito em apenas destruir as estruturas, ele ordenou que os canais fossem abertos para inundar as ruínas, literalmente lavando a cidade da face da terra. Registros assírios relatam que ele fez a água correr sobre os escombros até que a Babilônia se tornasse um pântano lodoso. Foi uma declaração brutal. Mesmo a mais antiga e venerada cidade poderia ser apagada da existência se desafiasse o poder assírio. Mas Senaqueribe também é conhecido por suas campanhas no Levante, particularmente contra o reino de Judá. Em 701 a.C., ele sitiou Jerusalém, evento documentado tanto em registros assírios quanto na Bíblia. Em
embora Jerusalém tenha se salvado, possivelmente através de tributo massivo, dezenas de outras cidades judaicas foram aniquiladas. Os relevos de seu palácio em Nínive mostram o cerco de Laquis em detalhes horríveis. Prisioneiros sendo empalados, famílias sendo deportadas, a cidade em chamas. Ironicamente, apesar de toda a sua brutalidade, Senaqueribe encontrou um fim violento. Foi assassinado por seus próprios filhos, enquanto orava em um templo, provando que nem mesmo o terror absoluto garantia segurança pessoal no volátil mundo da política assíria. Assurbanipal, que reinou entre 668 e 627 a.C., representa uma contradição fascinante. Ele foi simultaneamente o último grande conquistador assírio e um dos monarcas mais cultos da antiguidade. Por um lado, continuou as tradições de brutalidade de seus predecessores, conduzindo campanhas devastadoras contra o Egito, Elam e até mesmo contra seu próprio irmão que governava a Babilônia. Quando finalmente conquistou a capital elamita de Susa, em 647 a.C., sua vingança foi metódica e total. A cidade foi arrasada, seus tesouros levados para Nínive, seus templos profanados e até mesmo os túmulos dos reis elamitas foram saqueados, com os ossos dos mortos levados como troféus. Ele se vangloriava em inscrições de ter forçado nobres elamitas capturados a moer ossos de seus próprios ancestrais misturados com grãos. Esta profanação deliberada de tumbas reais era considerada uma das piores ofensas possíveis no mundo antigo, demonstrando que Assurbanipal não conhecia limites em sua crueldade. Por outro lado, este mesmo rei criou a biblioteca mais impressionante do mundo antigo, reunindo em Nínive mais de 30.000 tabletes cuneiformes, contendo conhecimento de toda a Mesopotâmia. Ele se orgulhava de ser capaz de ler e escrever, habilidades raras mesmo entre reis, e colecionava obsessivamente textos sobre história, ciência, matemática, astronomia e literatura. Foi em sua biblioteca que posteriormente seria descoberta a Epopeia de Gilgamesh, uma das obras literárias mais antigas da humanidade. Esta dualidade, brutalidade militar combinada com sofisticação cultural, exemplificava a complexidade do Império Assírio. Eles não eram bárbaros ignorantes destruindo civilização. Eram uma civilização avançada que conscientemente escolheu usar o terror como ferramenta de Estado. Quando Assurbanipal morreu, o Império estava em seu apogeu territorial, mas também profundamente exausto por séculos de guerra constante. Seria um erro pensar nos assírios apenas como guerreiros brutais. Por trás da máquina de guerra, havia uma máquina administrativa igualmente impressionante, que permitia governar um império multiétnico gigantesco. Os assírios foram pioneiros em técnicas de administração imperial que seriam copiadas por persas, gregos e romanos séculos depois. Seu método principal de controle era a deportação em massa. Quando conquistavam uma região, transportavam populações inteiras para outras partes do império, às vezes centenas de milhares de pessoas de uma só vez. Isto servia a múltiplos propósitos. Quebrava identidades nacionais que poderiam alimentar rebeliões, fornecia mão de obra para projetos de construção e realocava especialistas onde suas habilidades eram necessárias. Registros mostram que durante o auge do Império, mais de 4 milhões de pessoas foram deportadas, um número assombroso para a época. Mas havia também uma estrutura governamental sofisticada, governadores provinciais, coletores de impostos, inspetores reais e uma rede de estradas com estações de correio que permitia comunicação rápida entre a capital e as fronteiras. Mensageiros reais podiam atravessar o Império em semanas carregando ordens, relatórios e inteligência. Os assírios mantinham arquivos meticulosos em argila cozida, registrando tudo desde receitas fiscais até inventários de espólio de guerra. Eles estabeleceram um sistema tributário complexo que extraía a riqueza das províncias conquistadas de forma sistemática, mas também ofereciam proteção e infraestrutura em troca. Cidades que se submetiam pacificamente eram tratadas relativamente bem, mantendo autonomia local em troca de tributos regulares. Era apenas a resistência que desencadeava a máquina de terror. Esta combinação de brutalidade calculada contra rebeldes e administração eficiente de territórios submissos permitiu que um império tão vasto funcionasse por séculos. Surpreendentemente, apesar de sua reputação guerreira, a sociedade assíria era rica em realizações culturais e arquitetônicas. As capitais assírias, Assur, Nínive e Calaque, eram maravilhas do mundo antigo, com palácios magníficos decorados com enormes esculturas de touros alados com cabeça humana, conhecidos como
Lamassu, que guardavam portões monumentais. Estes palácios continham salas enormes com paredes cobertas de relevos narrativos em alabastro, contando histórias de conquistas reais, caçadas de leões e cenas da vida na corte. A arte assíria tinha qualidade técnica excepcional, com artesãos capazes de esculpir detalhes minuciosos em pedra dura, desde músculos de cavalos até penas de flechas. Os jardins reais, particularmente aqueles construídos por Senaqueribe em Nínive, podem ter sido a inspiração para a lenda dos jardins suspensos da Babilônia. Ele construiu aquedutos engenhosos que traziam água de montanhas distantes, permitindo a irrigação de jardins exuberantes em uma paisagem árida. Na religião, os assírios adoravam um panteão complexo liderado por Assur, o deus nacional, mas também incorporavam divindades de povos conquistados. Suas práticas religiosas incluíam sacrifícios elaborados, festivais sazonais e uma classe sacerdotal poderosa que legitimava o poder real através de oráculos e rituais. Mulheres assírias, particularmente na elite, tinham mais direitos do que em muitas sociedades antigas. Podiam possuir propriedade, conduzir negócios e, em alguns casos, exercer influência política significativa através de seus maridos ou filhos. Rainhas assírias, como Semiramis e Náquia, eram figuras poderosas que às vezes atuavam como regentes. Apesar de toda a violência que projetavam externamente, dentro de suas cidades, os assírios mantinham uma sociedade relativamente ordenada e próspera, onde artesãos, mercadores e fazendeiros viviam vidas surpreendentemente normais. Impérios construídos pelo terror frequentemente caem de forma espetacular, e com os assírios não foi diferente. Apesar de parecerem invencíveis, múltiplos fatores conspiraram para sua queda rápida e dramática no final do século VII a.C. Primeiro, havia a exaustão militar. Séculos de guerra constante haviam esgotado os recursos humanos e econômicos do império. Segundo, o próprio terror que eles usavam tão efetivamente criou uma reserva profunda de ódio entre todos os povos subjugados, que esperavam ansiosamente por qualquer sinal de fraqueza para se rebelar. Terceiro, guerras civis pelo trono enfraqueceram o Estado após a morte de Assurbanipal. Quando povos vizinhos finalmente se uniram contra os assírios, a resposta foi devastadora. Uma coalizão de babilônios sob Nabopolassar e Medos sob Siachares atacou o coração do império. Em 614 a.C., a antiga capital Assur caiu. Em 612 a.C., após um cerco brutal, Nínive, a grande capital imperial, foi saqueada e queimada. A destruição foi tão completa que dentro de poucas décadas, a localização exata de Nínive seria esquecida, enterrada sob séculos de areia e silêncio. Os últimos remanescentes do exército assírio fugiram para Harã, onde resistiram até 609 a.C., quando foram finalmente aniquilados. Em menos de uma geração, o império que dominou o Oriente Médio por 300 anos simplesmente desapareceu. A velocidade e completude de seu colapso eram quase sem precedentes. Não sobreviveu nenhuma dinastia assíria, nenhuma continuidade política. Outros povos não apenas conquistaram os assírios, eles os apagaram. As grandes cidades permaneceram em ruínas, os palácios magníficos foram enterrados, e por mais de 2000 anos, o Império Assírio existiu apenas como memórias fragmentadas em textos bíblicos e em algumas referências obscuras por historiadores gregos. O legado dos assírios é complexo e continua influenciando nossa compreensão do poder, guerra e civilização. Por um lado, eles demonstraram que impérios baseados puramente no medo são fundamentalmente instáveis, pois criam resistência proporcional à opressão. Sua queda catastrófica serviu como lição milenar sobre os limites do poder coercitivo. Por outro lado, muitas de suas inovações militares e administrativas foram adotadas por sucessores. Os persas copiaram seu sistema de estradas e correios, os gregos estudaram suas táticas de cerco e romanos, eventualmente, aperfeiçoariam os métodos de controle imperial que os assírios pioneirizaram. Arqueologicamente, a redescoberta das cidades assírias no século XIX revelou tesouros incríveis. Os relevos de Nínive agora no British Museum, os Lamassu monumentais e dezenas de milhares de tabletes cuneiformes que iluminaram não apenas a história assíria, mas toda a antiga Mesopotâmia.
Ironicamente, a brutalidade que os tornou odiados também os tornou memoráveis, suas atrocidades preservadas em pedra para que milênios depois ainda falemos deles. Hoje, os assírios servem como estudo de caso sobre como civilizações avançadas podem abraçar crueldade sistemática, como o terror pode ser industrializado e como mesmo os mais poderosos impérios carregam sementes de sua própria destruição. Se você chegou até aqui, agradeço por explorar comigo este capítulo sombrio, mas fascinante da história antiga. Se gostou deste conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre civilizações antigas e os eventos que moldaram nosso mundo. Nos comentários, me conte, você acha que a crueldade assíria foi excepcional ou apenas melhor documentada que outros impérios antigos? Qual aspecto desta civilização você gostaria que eu explorasse em vídeos futuros? Até a próxima jornada pela história.